Shalom a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs aqui deste canal. Estamos mais uma vez aqui para você trazendo mais um vídeo para poder abrir o seu conhecimento, abrir o seu entendimento sobre a palavra de Deus aqui no canal Na Mira da Torá. E o tema que nós queremos abordar hoje é sobre o que tem influenciado muita gente por aí e tem deixado muita gente com dúvida. É sobre a descida do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, lá em Atos, quando Jesus, Yeshua, dá a ordem para os discípulos ficarem em Jerusalém. Nós vamos abordar esse tema hoje e eu vou mostrar para você que o Espírito do Santo, ele é o próprio Deus, e sim não uma outra pessoa. Esse vídeo de hoje não vou falar muito sobre a Trindade, mas vou mostrar para vocês que não foi uma outra pessoa que desceu através das Escrituras. Porque tem muita gente por aí que vive sendo enganado pelo sistema babilônico implantado há mais de 3.500 anos atrás, quando nasce a primeira Trindade, a primeira pessoa que se declara ser um Deus terreno, e dali nasce mais duas pessoas que formam a primeira Trindade. E assim, vamos começar esse vídeo e esclarecer para você de uma forma bem simples, usando a Bíblia. Desde já, eu quero agradecer aqueles que se inscreveram aqui neste canal. Quero agradecer aqueles que também não se inscreveram, mas que assistiram este vídeo, ou que vão assistir este vídeo. Já quero deixar o meu agradecimento e quero pedir que o Criador do Universo, que aquele que criou tudo, que manda em tudo, que manda em todos, o Pai do nosso intermediador entre ele e o ser humano, eu quero pedir, em nome de Yeshua, que o Pai derrame sobre você uma bênção de tal maneira, para você poder entender a palavra de Deus da forma em que ela tem que ser pregada. Porque existem muitas teologias fora da Bíblia. E aqui o objetivo nesse canal é colocar você na mira da Torá, de frente para a verdade. Vamos abrir a Bíblia lá se você quiser, na sua casa, pegar a sua Bíblia, para poder estar acompanhando junto comigo, é muito bom. Vamos lá vou abrir primeiro, lá no livro de Atos. Vamos ver o que se tem por lá. Eu quero ler para vocês, para esclarecer para vocês e mostrar para vocês que essa doutrina que eles estão pregando por aí, que Deus mandaria uma terceira pessoa, isso é uma doutrina babilônica. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isso, mas quem não concordar com isso, não vai estar concordando comigo, vai estar não concordando com a palavra de Deus. Porque olha bem o que Jesus, Yeshua, melhor dizendo, porque o nome dele nunca foi Jesus. Para quem não sabe, a letra J existe há menos de 500 anos. Então o nome Jesus se originou há pouco tempo. Vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 4. Eu estou usando a Bíblia Trinitariana, João Ferreira de Almeida. Eu não estou usando o Tanar para não dar muito o que falar, por isso eu estou preferindo usar a Bíblia que mais se usa dentro do movimento trinitariano,
Eu tenho Taná ali, ó. Aqui, ele debaixo do reloginho aqui. Ali, ó. Taná e Torá. Tá ali. Vamos ler. Vou esclarecer para você. Capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, quem? Yeshua. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui essa Bíblia trata Espírito Santo. É óbvio que o Espírito é santo, mas no original, que eu poderia pegar para vocês uma Bíblia israelita, está escrito Espírito do Santo, para vocês entenderem melhor, porque o Espírito ele é do Santo. Não muitos depois daqueles dias, ou seja, Yeshua dá uma ordem para os discípulos não sair de Jerusalém até que do alto eles seriam revestidos. Agora eu vou ler, eu li o versículo 4 e o versículo 5. Vou ler de novo. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que dissestes: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito do Santo, não muito depois daqueles dias. Agora vamos para o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos. Mas recebereis virtude. Qualquer um pode dar um Google no dicionário e ver o que é virtude. Virtude é poder. Mas receberei virtude do Espírito do Santo. Aqui está escrito Espírito Santo, mas a tradução é errada. Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, nós somos batizados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, para ser testemunha de Yeshua. E o que se tem hoje por aí, não é testemunho de Yeshua que tem por aí, é um movimento que não pertence a Deus, não pertence a Shem. Esse movimento que tem se espalhado por aí, não é movimento do Espírito do Pai. Esse roda-roda jequiti que tem por aí, não é. Isso está totalmente fora dos parâmetros bíblicos, não julgando as pessoas. Porque eu profetizo que em nome de Yeshua HaMashiach, você que está ouvindo essa palavra, que possa ter um entendimento e ser liberto dessa doutrina que eles pregam por aí, que tem que haver esse movimento de línguas, que se não haver, você não recebeu ali a terceira pessoa, né? Aqui está dizendo, mas receberei virtude, receberei poder. Vou provar para vocês em mais um versículo que essa terceira pessoa não é uma terceira pessoa, mas sim é o poder de Hashem nas nossas vidas. Vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 11. Ora, eu poderia ler só esse versículo aqui, que ele já derruba essa doutrina falsa que tem por aí. Mas eu vou ler mais alguns outros. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esse é o versículo 11. Vou ler o versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ora, fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do adversário. Está vendo? Como é simples de entender as Escrituras, irmãos. Que eu desafio a qualquer um que estiver aí do outro lado da tela me vendo, me provar dentro das Escrituras, e Yeshua, Jesus falando assim, eu
o Pai e a terceira pessoa estaremos com vocês. Não existe. Ninguém vai conseguir provar para mim. Sabe por quê, irmãos? Não existe na Bíblia. O que passa disso aqui é anátema. Tudo que passa da Escritura é anátema. Não existe na Bíblia. Sempre quando Yeshua cita eu e o Pai, ele só cita eu e o Pai. Ele nunca cita eu e o Pai e o Espírito. Ele sempre cita eu e o Pai. Uma vez que ele falou, o Pai vos dará o Consolador. Mas ele não falou, eu e o Pai vos dará outro Consolador. É simples de entender, irmãos. Eu desafio a qualquer um, me dá um versículo sequer, que Yeshua cita ele, o Pai e o Espírito. E eu desafio a você também, me falar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito. Porque o Pai tem nome, o Filho tem nome. Mas, qual é o nome do Espírito? Mas eu falo para você, o nome do Espírito é o nome do Pai, Yahvé, Yahua, tem tantos nomes por aí, mas o tetagrama, Yud Rei, Vav Rei, porque o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Por isso que está, meus demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora vou provar mais um versículo para vocês, lá em Joel, que é o pilar, esse é o pilar da promessa. É o pilar da promessa do Pai, da descida do Espírito para a terra. Porque antes, não era todo mundo que recebia o Espírito do Pai. Era reis, era profeta, só quem era ungido. Mas o Pai faz uma promessa lá em Joel, no Joel capítulo 2, no versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ora, se fosse uma terceira pessoa, o Pai não ia falar que ia derramar do Espírito dele, ele ia falar, e depois daqueles dias eu enviarei outro. Mas não está assim, nem na Bíblia trinitariana João Ferreira de Almeida. Está escrito aqui, há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Estão vendo? Como é simples de entender a Escritura, sem precisar ficar teologando, sem precisar ficar buscando filosofia romana teóloga. Nada contra os teólogos, tem muitos teólogos bons por aí, mas tem muita picuinha enfiada no meio disso aí para enganar você. Porque a crença da Trindade ela é uma crença babilônica que vem lá quando Noé amaldiçoa Cã por rir, zombar dele, por ele estar bêbado nu. Sabia disso? Fica aqui nesse canal comigo que você vai aprender sobre isto. Aí outros vão se perguntar, não, mas Yeshua falou que o Pai enviará outro Consolador. Vou provar para vocês que é o Pai que consola. Então vamos lá em Isaías. Vamos lá em Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 3. Hashem vai falar através do seu profeta ao seu povo. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do sonho. Gozo e alegria se acharão nele, ação de graças e voz de melodia. Você viu que até a palavra graça aparece aqui no que chamam de Velho Testamento, né? Porque muita gente prega por aí que a graça veio depois da cruz. Gente, estão completamente enganados. Eu poderia dar para vocês aqui mais de 10 versículos mostrando a graça de Deus sobre o povo.
Poderia dar mais versículo mostrando para vocês aqui que é Deus que consola. Igual eu acabei de ler aqui, porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os lugares, a todos os seus lugares. Aí você pega esse versículo aqui, que Deus consola Sião, vai lá em Joel capítulo 2 e lê: e derramarei do meu espírito. Gente, não precisa de vocês ter mais dúvida depois deste vídeo, que o Espírito Santo é o próprio Pai. Aqui você está na mira da Torá. Gente, o meu objetivo aqui não é abater a fé de ninguém. Não é abater a fé de ninguém. O meu objetivo aqui é mostrar para você a verdade dentro da Bíblia, sem falar nada sequer da minha boca invenção. Aqui em João 20, tem um versículo aqui que muitos usam por aí. Não, mas é porque no meio pentecostal, porque não? O batismo de Atos 2 é a descida do Espírito Santo, mas depois a gente recebe uma segunda bênção. Isso é uma doutrina falsa que não pertence a Hashem. Não pertence a Hashem. Não existe na Bíblia, depois de Atos 2, outra bênção, O Espírito Santo, ele vem na pessoa de acordo com a santidade que você está. Se você se afasta do Pai, o Espírito se afasta. Se você busca o Pai, o Espírito vem. Porque Ele é misericordioso em nos perdoar. Quanto mais você pede e obedece, mais Ele te enche. Vamos para João. Lá em João tem um versículo muito interessante. Porque se o Espírito de Hashem fosse uma terceira pessoa, não precisava de Yeshua fazer o que ele vai fazer aqui com os seus apóstolos. Então vamos lá. Livro de João, capítulo 20. Deixa eu ver se é o 20. Livro de João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se ele assopra, o que estava em Yeshua? Jesus. Era o poder de Hashem. E por Yeshua estar cheio do poder de Hashem, ele assopra em seus discípulos, e seus discípulos recebem o poder de Hashem. Recebe o Espírito do Pai. Viu como é simples de entender? E muito fácil de vocês aprender a palavra de Hashem, a palavra de Deus, sem torcer, sem teologar, mostrando para vocês a pureza da santidade, da verdade, da palavra sem distorção. Porque o que tem se movimentado por aí nasceu há 112 anos, 120 anos atrás, esse movimento que tem por aí, isso é uma parafernália, porque Hashem eu não posso dizer que ele não fala lá naquele meio, mas ele usa alguém para falar com alguém, para arrancar essa pessoa desse meio e levar essa pessoa ao pleno conhecimento da verdade, porque ele mesmo falou que naqueles dias muitos tentarão entrar pela porta, mas poucos conseguirão. Por quê? Porque aprendeu errado, não quis aprender a palavra da maneira certa, e muitos têm medo de conhecer a verdade. Eu convido você aí, de qualquer meio, de um meio pentecostal, de qualquer religião, a conhecer a verdade aqui no meu canal. Eu também tinha medo de conhecer a verdade, mas o Espírito de Hashem purificou a minha mente para mim, abriu o meu entendimento para mim conhecer a verdade e não ser mais enganado.
E eu quero ler para vocês, se eu conseguir achar, porque essa Bíblia aqui ela é muito grande. Todo aquele que confessa a Trindade não confessa o credo dos apóstolos. Não está confessando o credo dos apóstolos, não está confessando o que Yeshua disse, porque Yeshua disse num versículo por aí, que falando aos seus discípulos, que te conheçam a ti, Pai, como o único Deus, que te conheçam a ti, ó Pai, como o único Deus. Então, essa doutrina que eles pregam por aí não é bíblica, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Aqui, ó, eu estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida e eu vou ler para vocês o credo de Atanásio, que está aqui, ó. Tá. Aqui na câmera parece ao contrário, mas se você conseguir ler, você vai ler que é Credo de Atanásio. Isso aconteceu nos concílios lá do 3º, 4º e 5º século. Foi eles que decidiram quem era o Pai, quem era o Filho, quem era o Espírito Santo, tá? Não foi os apóstolos e nem Yeshua. Tá aqui, ó, na Bíblia, ó, o Credo de Atanásio. Vou mostrar para vocês a verdade. O credo de Atanásio, eu vou ler aqui, ó. E, no entanto, não são 3 seres todos poderosos, mas um só é todo poderoso. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Esse é o credo de Atanásio, um bispo da meretriz. E, no entanto, não são 3 deuses, mas um só Deus. Igualmente, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E, no entanto, não são 3 senhores, mas um só Senhor. Pois, da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma, olha o que é o credo de Atanásio, cada pessoa por si mesma como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião meretriz, você que tem entendimento entenda, religião meretriz de dizer existe 3 deuses ou 3 senhores. Olha agora, presta atenção. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho vem somente do Pai. Não foi nem feito, nem criado, nem gerado. Olha só para vocês verem. Não foi nem feito, nem criado, nem gerado. Se a Bíblia nos fala que Yeshua é o primogênito da criação, ele foi o quê? Pode colocar nos comentários aqui embaixo, gente, que eu aceito crítica como comentário também, tá? O Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Como? Dividiu um pedaço do Espírito de Yeshua, um pedaço do Espírito do Pai, juntou e fez um outro Deus? Assim há um só Pai, e não 3 pais. Há um só Deus, e não 3. Há um só Filho, e não 3 filhos. Há um só Espírito Santo, e não 3 Espíritos Santos. Nessa trindade, ó, agora chegou no ponto aqui, ó, o credo de Atanásio. Nessa trindade, nenhum é antes ou depois do outro. Nenhum é superior ou inferior ao outro. Ora, olha o que está falando aqui. Se o próprio Deus falou que nenhum Deus se formou dele, antes dele nenhum Deus se formou, e nem depois dele nenhum Deus se formaria. Se a Bíblia fala que Yeshua é o primogênito da criação, meus irmãos,
Todo aquele que crê na Trindade está crendo no credo de Atanásio, tá? Não está crendo no credo dos apóstolos, não. Vou terminar de ler. Nessa Trindade, nenhum é antes ou depois do outro, nenhum é superior ou inferior ao outro. Mas todas as três pessoas são juntamente coeternas e coiguais, de tal modo que em todas as coisas foi dito: a unidade na Trindade, a Trindade na unidade deve ser adorada. Quem bateu isso foi o credo de Atanásio. Então, meus irmãos, eu convido você a sair dessa doutrina babilônica, a sair dessa doutrina que não pertence ao Pai. É só você dar um Google aí, que hoje fica enganado quem quer. Tem muita gente usando o celular para coisa errada, usando o computador para coisa errada. Hoje está aí, fica no engano quem quer. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, lendo o que está na Bíblia trinitariana. Você vê que a própria Bíblia tem uma contrapartida contra ela mesma, porque essa Bíblia é trinitariana. E vou continuar lendo. Aquele, pois, que quiser ser salvo, deve pensar nisso. Deve pensar assim sobre a Trindade. Quem bateu isso, meus irmãos, foi no concílio, foi no concílio dos bispos e padres babilônicos. Também é necessário para a salvação eterna que creia fielmente na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Eu li para vocês o credo de Atanásio. Esse negócio de Trindade, isso foi inventado pela filha da grande meretriz, pela filha da grande Babilônia, a qual se encontra ali no livro de Apocalipse, para enganar você. Porque se você perguntar para um judeu se ele crê na Trindade, ele vai falar que não crê. E tem uma passagem lá em Miqueias, acho que é Miqueias, que diz que 10 homens de 10 nações pegarão na orla de um judeu, porque irão com ele, porque tem visto que ele está com a verdade. Um judeu não crê na Trindade. Nós professamos a nossa fé em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Eterno, Ele é o único. Por que colocou único? Porque aonde tem um, pode ter mais um. Por isso que o Eterno usa Echad, único, porque naquela época já havia adoração à Trindade, já tinham os deuses mitraicos que eram adorados. Por isso que Hashem desce ali no Sinai e fala para Moisés, e manda Moisés falar e inculcar no povo: olha, eu sou um, nenhum Deus se formou antes de mim e nenhum Deus se formará depois de mim. Esse é só um pedacinho do vídeo sobre a descida do Espírito Santo para a Terra, a qual muitas pessoas acham que é a terceira pessoa. Você que devota a Trindade, você não está devotando os credos dos apóstolos de Yeshua, você está devotando o credo de Atanásio. E eu acabei de provar para vocês, na Bíblia de Estudos Apologética, ó, João Ferreira de Almeida. Vou mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Quem conseguir ler, vai ler aí, ó. Ó. É de trás para frente, mas dá para ler, ó. João, bem aqui, ó. Aí, ó. João Ferreira de Almeida. É a Bíblia que vocês usam. Meu objetivo, gente, não é bater a fé, mas é esclarecer e que Hashem derrame do Espírito do entendimento sobre vossas cabeças para o vosso entendimento, porque o tempo está próximo. Por isso que a propagação do Evangelho genuíno tem que ser propagado, tem que ser espalhado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho. Se você concorda com isso, se você não concorda, se inscreve, coloca um comentário aqui embaixo, manda a sua pergunta que eu vou responder. E assim, até o próximo vídeo.